Olá pessoal, aula 21, Centro Conservador de Estudos. Continuamos aí na sequência com Melisso de Samos e a sistematização do eleatismo. Nós estamos caminhando para o grupo de filósofos que foi finalizando o trabalho da escola eleática, né? Dando sequência a Parmênides, a Heráclito e a outros filósofos. Então, o Melisso ele já vem no século V, final do século VI, início do século V. Né? É um filósofo que, como diz o autor Giovanni Reale, com uma prosa clara e procedendo com rigor dedutivo, Melisso sistematizou a doutrina eleática, ao mesmo tempo em que a corrigiu alguns pontos. Então, esse filósofo ele faz dois trabalhos. Ele sistematiza, ele organiza tudo que foi produzido de conhecimento na escola eleática e ele faz as correções. Né? Ele já absorve um pouco da dialética do filósofo Zenão. Ele já pega as contradições, elimina, corrige. Então nós temos aqui nesse filósofo algumas correções que ele aplica a Parmênides. Lembra que eu falei, ao contrário de hoje que é cheio de mimimi, de viadagem, as pessoas amavam ser corrigidas. Elas amavam. Um filósofo quando construía um pensamento, o grande prazer da vida dele não era que ele construía um pensamento e todo mundo falava, era a hora que o pensamento dele fosse destruído, né? Fosse destruído por alguém superior a ele. Então, numa comunidade de pessoas medíocres, você precisa estar sempre sendo inferior para não magoar. Numa comunidade de pessoas competentes, você magoa quando você não é melhor que o outro. Quando você não compete, não com o outro, mas compete pela vitória sobre a ignorância e a busca da verdade. Certo? Vejamos. Correções de Melisso de Samos a Parmênides. As múltiplas coisas que os sentidos precisariam atestar existiriam verdadeiramente e o nosso conhecimento sensível seria veraz só com uma condição, que cada uma dessas coisas permanecesse sempre tal como nos apareceu da primeira vez, ou seja, com a condição de que cada uma dessas coisas permanecesse sempre idêntica e imutável como ser uno. Ele mostra que Parmênides comete um erro e não perceber essa imutabilidade do ser uno e não verificá-la nas coisas. O segundo ponto, no entanto, com base em nosso próprio conhecimento empírico, ao contrário, constatamos que as múltiplas coisas que são objeto de percepção sensível nunca permanecem idênticas. Aqui ele mostra onde Parmênides errou. Né? Temos que tomar muito cuidado com uma coisa. É muito fácil identificar que existe um erro no pensamento. Mas nós temos que encontrar esse erro. É a segunda etapa. Não pare na primeira etapa. Quando você ouve o discurso de um político, quando você ouve o discurso de um professor, identificou que tem alguma coisa que não está batendo, não pare, vai à frente. O que exatamente não está batendo? Porque pode ser um engano seu, pode ser que o sujeito realmente esteja enganado. Então, o Melisso de Samos, ele faz isso, ele percebe aqui, vou repetir. As múltiplas coisas que são objeto de percepção sensível nunca permanecem idênticas, mas sim mudam, se alteram, corrompem-se continuamente, precisamente ao contrário do que exigiria o estatuto do ser e da verdade. Então ele aponta onde que o Parmênides errou. Parmênides não percebe a mutabilidade das coisas. Ele não percebe que as coisas mudam e ponto final. Por isso existe uma flexibilidade entre o ser e o não ser incontrolável. Desse modo, há contradição entre aquilo que a razão reconhece como condição absoluta do ser e da verdade, por um lado, e aquilo que os sentidos e a experiência atestam por outro. Então ele chama a atenção, os sentidos não são fonte de verdade. Você quer ser um intelectual? Coloca isso na sua cabeça. Os sentidos não são fontes de verdade. Os sentidos não são fontes de verdade. Ninguém sente a verdade, ninguém vê a verdade, ninguém toca a verdade, ninguém cheira a verdade e ninguém come a verdade. Por que nós erramos? Porque nós consideramos que os nossos sentidos são fonte de verdade. Os sentidos são aquele pessoal que trabalha no departamento de pesquisa de uma empresa e coleta dados. Ponto final. Os sentidos são coletores. A razão, usando uma linguagem do mundo da informática, processa as informações. Né? E um dos meios de processamento é a dialética, confrontar com as outras coisas e ver as contradições. Quarto ponto, a contradição é eliminada por Melisso como a firme negação da validade dos sentidos e daquilo que os sentidos proclamam. Aqui já é o autor. Porque, em substância, os sentidos proclamam o não ser.
em total benefício, voltando para o Melisso, em total benefício daquilo que é proclamado pela razão. E, quinto ponto, assim, a única realidade é o ser uno. Então, o que o Melisso corrige? Não é questão de ser ou não ser. A única coisa que é, e não depende dos sentidos, e não depende do reconhecimento da razão, é o ser. Nós vamos ter que estudar muito essa questão do ser na filosofia. Então, a primeira característica de uma coisa chamada ser é que ele é uno, único. Para quem é cristão, ou judeu, ou muçulmano, e tem a concepção do Deus uno, é exatamente a mesma concepção que esse filósofo traz. Fica mais fácil para entender. O ser é uno. Ponto final. O hipotético múltiplo só poderia existir se pudesse ser como o ser uno, como ele diz expressamente. Se os muitos existissem, cada qual deles deveria ser como é o uno. Então, o ser uno ele exclui a existência de outros seres. Então, nós temos um ser único, único e absoluto, e abaixo dele a flutuação de Parmênides. Vou chamar de flutuação parmênica. O não ser, o ser, o modo ser é, o tal ser não é, tudo bem. Mas acima disso, existe um ser uno. Senão você não teria nada, não existiria nada, não existiria o próprio Parmênides que percebe esse movimento. Nós usamos muitos argumentos que anulam a nossa própria existência. Um argumento que anula a própria existência. Eu não provo que Deus existe, a ciência não prova que Deus existe, então Deus não existe. Você não prova que você existe. Você não prova que Deus não existe, então você também não existe. Então tem argumentos que anulam o próprio autor do argumento. E isso não é argumento, isso é um não ser absoluto. Isso é a inutilidade, a futilidade do fundo do lixo da razão, que não tem nada de racional. Então cuidado para não aderir em argumentos que anulam a própria existência do autor ou do mensageiro do argumento. Né? Aristóteles depois, aqui fica para frente, tá bom? Encerramos a nossa aula, curta, compartilhe, comente, corrija, acrescente, estamos à disposição para dúvidas. Grande abraço!